Muito bem, já aprendemos o que são geradores elétricos, agora aprenderemos como associar esses geradores elétricos. Recordando, todas as vezes que vocês virem uma pilha, por exemplo, é interessante que vocês notem que a representação dela é como essa da figura, ok? De tal forma que nós temos a resistência interna, tá? Que representa quanto que o gerador dissipa, e isso aqui é a FEM, quanto que o gerador produz. E a equação do gerador, vamos recordar, U é igual a E menos R vezes I, onde U é quanto o teu gerador fornece para o circuito, E é quanto ele produz e R vezes I é quanto é dissipado internamente. Aplicação de associação de geradores. Nós temos aplicação desde controle remoto, baterias de celulares, mouse, brinquedos e por aí vai. Quando se deve associar geradores? Vocês já pensaram? Por que eu preciso de uma associação de geradores? Muito bem, eu preciso quando o teu circuito ele necessita de corrente elétrica e de uma DDP diferente daquelas que um único gerador pode fornecer para o circuito, tá? Então, nessa figura, nós temos duas representações, sendo a de cima, nós temos duas baterias associadas em paralelo, tá? Então, notem que o negativo da bateria está ligado ao outro negativo e que o positivo ligado ao outro positivo. Observem que a FEM final é de 12 volts e cada uma fornece 12 volts, tá? Então, se eu tivesse três baterias associadas desta maneira, em paralelo, quanto que eu teria de FEM final? 12 volts. E na figura de baixo eu tenho a mesma bateria associada em série. Então, notem que o positivo é ligado ao negativo, tá? Essa é uma característica de uma associação em série. E, ao final, a FEM delas é a soma. Então, como eu tenho duas baterias associadas em série, ao final eu vou ter 24 volts, tá? E assim sucessivamente, para quantas eu tiver associadas em série. Só lembrando que a equação do gerador é U igual a E menos R vezes I, como eu tenho meu circuito aberto nessa representação, ok? Corrente elétrica é igual a zero, quanto que o meu circuito fornece é igual à própria FEM, quanto que ele produz. Assim como os resistores, os geradores podem ser associados em série, em paralelo e também em uma associação mista. Ok? Quando se deseja aumentar a tensão, então no final você precisa de um valor de tensão maior do que aquela que um único gerador pode fornecer, então você associa os geradores de que maneira? Em série. Quando se deseja aumentar a corrente elétrica, são usados geradores associados em paralelo. Muito bem, assim como na associação de resistores, em uma associação de geradores, eu também preciso encontrar a resistência equivalente do circuito, ou REC. Notem que na figura da direita, o que eu fiz? Eu peguei uma única pilha, então a gente tem aqui, tá? Uma única pilha, e encontramos o valor com a leitura aqui do voltímetro, nós temos 1,53 volts. E quando eu associei duas pilhas em série, notem que você tem aqui, ó, você tem o positivo ligado no negativo, ok? E quanto que o meu voltímetro registrou de DDP? Observe que é a soma, tá? Aproximadamente 3 volts. Nesse tipo de associação de geradores, o seu polo positivo é ligado ao polo negativo de todas elas. Então, observem aqui, ó. Então, você tem o polo positivo é ligado ao polo negativo. Então, isso sucessivamente. Aqui nós temos a representação. Então, olha só. Novamente, você tem aqui o positivo do gerador ligado ao negativo, e aí outro positivo ligado ao negativo, tá? E assim sucessivamente. Quais são as características? A corrente que atravessa todos os geradores, ela é a mesma, ela é constante. Como assim? Então, você tem a corrente elétrica de entrada, ela é a mesma para o primeiro gerador, para o segundo, para o terceiro,
tá? A resistência interna da associação, ela é a soma. Então, observem, se você tem aqui resistência R1, resistência R2, qual que é o valor do REC? Basta você somar. E a FEM da associação, ela é também a soma, ok? Então, a FEM, você vai somar FEM1 mais FEM2 mais FEM3, vai ter a FEM equivalente do teu circuito associado em série. E a DDP nos terminais, ela é a soma das DDPs individuais. Agora, uma associação em paralelo. Novamente, o que eu fiz? Eu peguei uma bateria, eu medi o valor da DDP de uma única pilha, né? De um único gerador. Encontrei o valor de 1,53 volts. Aí, quando eu fiz a ligação dessas pilhas associadas em paralelo, lembrando que você tem aqui, ó, este polo é igual a este polo, tá? Então, ó, polo positivo ligado no polo positivo, polo negativo no polo negativo, ok? Então, o que eu encontro? Eu encontrei como leitura no meu voltímetro o valor da DDP de um único gerador, de uma única pilha, ou seja, 1,53 volts. Então, nesse tipo de associação, há uma redução na resistência interna do circuito. Isso é visto como uma vantagem, ok? Como isso ocorre o aumento da corrente elétrica. Observe nessa figura. Então, nós temos 3 geradores associados em paralelo, como nessa representação aqui abaixo, tá? Então, 3 pilhas associadas em paralelo, ok? Nós temos aqui a corrente elétrica de entrada. Percebam que ela é dividida aqui, ó, igualmente, certo? Então, vamos lá nas características. A corrente que atravessa todos os geradores é diferente de zero. Então, ó, I é igual I dividido por N, onde N é o número de geradores. Lembrando que nós estamos considerando geradores iguais. Admite também que todos os geradores são iguais, tá? Então, nessa situação, para eu calcular a resistência equivalente, o que eu vou fazer? Basta eu saber qual é a quantidade de geradores associados, então eu vou pegar o valor da resistência e dividir por N, onde N é o número de geradores na minha associação em paralelo. A FEM da associação é igual à FEM de cada um dos geradores, certo? Então, vamos supor que eu tenha aqui essa FEM aqui igual a 1 volts. Qual que é a FEM equivalente? 1 volts. E a DDP nos terminais é a DDP de um único gerador, certo? Então, como exemplo, se eu tiver 1,5 volts, se eu associar em paralelo 3 pilhas, né? Qual vai ser a DDP da minha associação? 1,5 volts. E se eu colocar 4 pilhas associadas em paralelo, qual vai ser a DDP final? 1,5 volts. Gosto de mostrar aqui esse trabalho dos meus alunos. Eles precisavam acender um LEDzinho verde. E aí eles foram pesquisar e perceberam que esse LEDzinho precisava de aproximadamente 2 volts. E com 2 pilhas apenas, eles fizeram aqui com 2 pilhas e eles não conseguiram acender. Então, eles precisavam de uma DDP maior. Associaram, então, 3, tá? Eles associaram 3 pilhas caseiras e conseguiram, no final, a DDP para poder ligar o LEDzinho verde, tá? Muito bem, vamos praticar. Então, nós temos aqui uma aplicação. No circuito representado a seguir, nós temos 4 pilhas de 1,5 volts cada uma. Elas são ligadas em série. Observem que o polo positivo é ligado no negativo e assim sucessivamente. O que mais que eu tenho de informação? Cada pilha ela tem de resistência interna 1 ohm e sendo 0,5 amperes a intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito. Calcule, letra A DDP do gerador equivalente que será fornecido ao circuito, e a letra B eu quero a potência elétrica útil. Gente, então vamos lá. Se eu quero a DDP do gerador equivalente, a DDP do meu gerador equivalente, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar qual é o meu circuito
equivalente, tá? Simplesmente o meu circuito equivalente está representado aí, certo? Essa daqui é a minha resistência externa e isso daqui representa o meu gerador equivalente. Lembrando que esse terminal aqui, ó, se eu chamar isso aqui, se eu pudesse chamar, por exemplo, de AB, eu preciso observar, preciso ter esse entendimento que é igual, tá? Então, esses extremos são iguais. Pois bem, para eu encontrar a DDP do gerador equivalente, o que eu preciso partir? Eu preciso partir do quê? Da minha equação do gerador, tá? U igual a E menos R vezes I, certo? Onde esse E é a FEM que o meu gerador ele vai fornecer, certo? É o que? A FEM equivalente. Eu preciso encontrar qual é a FEM equivalente, lembrando que cada pilha fornece quanto? 1,5 volts, tá? Qual vai ser a FEM equivalente? Eu preciso pegar a FEM de cada um e multiplicar por 4, visto que o valor de cada uma é 1,5, né? Então, 1,5 vezes 4, 6 volts, tá? Ou simplesmente eu poderia somar. Mas e aí, qual é o valor da resistência interna equivalente? Eu preciso, né? Eu tenho o valor da resistência interna de uma? Sim, é 1 ohm. Como que eu faço para encontrar a resistência equivalente do meu resistor equivalente? Simples, né, gente? Basta você somar cada uma delas ou multiplicar por 4, visto que é igual. Então, se você multiplicar por 4, 1 vezes 4 é igual a 4, pois bem, agora eu vou substituir os resultados, certo? Lembrando que aqui você tem uma multiplicação, né? 4 vezes a corrente elétrica. Qual é a corrente elétrica? 0,5. Quando você multiplica 4, que é o valor da resistência interna, que nós já calculamos, tá? Quando você multiplica 4 por meio, quanto é 4 vezes meio? 2, né? 4 vezes meio é 2, então 6 menos 2 é 4. 4 volts é o valor da DDP que o seu gerador ele vai fornecer para o circuito, tá? E como que eu faço para encontrar a potência elétrica útil? Simples, a potência elétrica útil, basta você fazer π, I vezes U. Qual o valor da corrente elétrica que vai fluir pelo circuito? Foi dado, 0,5 amperes. Qual é o valor da DDP? Já calculamos, 4 volts. Então, 0,5, que é meio, né? Vezes 4, você vai encontrar quanto? 2 watts. Muito bem. Vamos agora para a segunda aplicação. Nós temos assim, no circuito elétrico a seguir estão representados dois geradores idênticos com FEM de 12 volts e resistência interna 1 ohm. Aí ele diz assim, o amperímetro e o voltímetro são ideais. Então vamos analisar. Nós temos dois geradores idênticos. Olha só, esse primeiro aqui tem FEM 12 volts, tá? FEM 12 volts, que mais resistência interna 1 ohm, resistência interna 1 ohm. Observem que eu tenho aqui o amperímetro, tá? O amperímetro representado desta maneira no teu circuito. Ele é sempre ligado em série para que você possa fazer a leitura da corrente elétrica. E eu tenho o voltímetro representado aqui no meu circuito como a letra V. O voltímetro sempre ele é ligado em paralelo com o que deseja ser medido. Analise as proposições a seguir e conclua, ou seja, eu quero saber se essas proposições elas são verdadeiras ou se elas são falsas. A primeira ele fala assim, ó, a leitura do amperímetro é 2 amperes. A leitura do meu amperímetro é 2 amperes. Bom, gente, primeiramente, o que eu preciso fazer? Lembra? Eu preciso encontrar o meu circuito equivalente, tá? Então, simplesmente vamos observar na representação aí. Nós temos dois geradores iguais, ligados em série. Como que eu encontro o gerador equivalente de uma associação de geradores em série? Basta eu somar, tá? Eu vou somar a FEM de cada um deles e eu vou somar a resistência equivalente de cada um deles, tá?
Então, fazendo isso, eu tenho 12 volts de cada FEM. Qual é a FEM equivalente? 12 mais 12, 24 volts, tá? E eu preciso encontrar a resistência equivalente de cada um deles. Se é 1 ohm, qual que é a resistência equivalente? 2 ohm, muito bem? Então, eu já tenho meu circuito equivalente. Como que eu vou fazer para saber se a leitura do meu amperímetro está correta? Se aqui passa 2 amperes. Gente, notem que esse é um gerador, é um circuito gerador resistor. E já aprendemos que para eu calcular a corrente elétrica, eu posso utilizar a lei de Poulet, tá? Lembra a lei de Poulet que nós já estudamos? A lei de Poulet, ela é dada por I igual a FEM dividido pelo meu resistor externo mais a resistência equivalente interna do meu gerador, certo? Então vamos substituir os dados. Qual é a FEM? A FEM, observem quanto é? Aqui, ó, 24, tá? Qual é o valor do R aqui, ó, do R externo? 10. Então, aqui, 10, substituir. Qual é o valor da minha resistência interna, do meu gerador? 2, tá? Aí você vai dividir 24 por 12, vai encontrar 2 amperes, tá? Ou seja, eu posso dizer que a minha primeira proposição está verdadeira. Beleza. Então, vamos lá. A leitura do meu voltímetro. A leitura do meu voltímetro é 10 volts. Será, gente? Como que eu faço para descobrir isso? Simples. Você vai fazer o quê? Você vai aplicar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, lembra? U igual a R vezes I. Qual é o valor do R, pessoal? Se o meu voltímetro ele está ligado aqui, ó, se o meu voltímetro está ligado aqui, qual o valor do R que eu vou substituir? 10, né? Qual o valor da corrente elétrica que vai fluir? Já calculamos que é 2 amperes, então 10 vezes 2, 20 volts. Logo, eu posso dizer que essa proposição ela está falsa, né, gente? Muito bem. Seguindo, eu quero saber o que agora? A resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente do circuito é 12 ohm. Vamos lá? Vamos olhar o meu circuito? Resistência equivalente? Eu tenho 10 ligado em série com 2. 10 ohm ligado em série com 2 ohm. Se eu fizer associação equivalente aí, se eu calcular, vou encontrar 12. Então, está correto, verdadeiro. Seguindo, a potência dissipada no resistor de 10 ohm é de 40 watts. Gente, então vamos lá, vamos calcular. Se eu quero calcular a potência dissipada nesse resistor, então eu vou substituir no lugar do R, vou substituir o valor da resistência, né, que é 10. Qual é a corrente elétrica que flui? Já calculamos também, né? É 2. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 10, vai encontrar quanto? 40 watts. Ou seja, a proposição está correta, beleza? E vamos finalmente na última. Eu quero calcular o rendimento do gerador nesses extremos, CB. Ó, aqui, ó, CB. Eu quero saber o rendimento nesses extremos, CB, tá? Para eu calcular o rendimento do gerador é dado por potência útil dividido pela potência fornecida. Eu tenho cada uma delas? Não. Mas como que eu faço para eu calcular a potência fornecida? Quanto que o meu gerador fornece? Então, basta eu saber qual é a FEM, né? E multiplicar pela corrente elétrica. Qual é a FEM? Qual é a FEM? 12, certo? A FEM, lembrando que eu tô aqui, gente, ó, tá? Eu tô aqui, do gerador, nesse ponto CB. Qual é a FEM? 12. Qual é a corrente elétrica que passa? 2. Então, você multiplica 12 vezes 2, vai encontrar 24 watts, certo? Agora, eu preciso encontrar quem? A potência útil, né? Para eu substituir aqui em cima. Mas a potência útil, ela é dada pela diferença entre a potência fornecida, que eu já calculei, e a potência dissipada. Mas quem é a potência dissipada? Pelo meu resistor interno, né? Pelo meu gerador. O que eu vou fazer? Eu preciso utilizar R vezes I ao quadrado. Quem é R? Meu resistor interno. É 1, foi dado. Qual é a corrente elétrica? A gente já calculou, é 2. Então, você vai fazer
essa multiplicação vai encontrar 4 watts. Substituindo, potência útil igual a potência fornecida menos a dissipada, né? Então, você vai encontrar que a sua potência útil vai ser 24, que eu calculei, né? 24 menos 4, certo? Então, eu encontrei 20 watts. Finalmente, substituindo na minha equação, tá? Do rendimento, potência útil dividido pela potência fornecida, e você vai encontrar esse valor, tá? Então, 0,833. Gente, só que o rendimento, ele é sempre dado em porcentagem. Ele é sempre dado em porcentagem. O que que eu faço para encontrar aqui, ó? Por 100. Por 100. Então, eu vou fazer o quê? Deslocar quantas vezes? Uma, duas. Duas vezes para a direita, eu vou encontrar 83,3%, ok? Então, está o quê? Correto. Muito bem. Resolvemos mais esta aplicação e nos vemos na próxima aula.